pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Vem Matemática. Sou o professor Adriano Silva, professor de matemática há 14 anos, sou concursado, servidor público e venho com o objetivo desses vídeos de fazer com que você conquiste seu objetivo de passar no Enem, de passar no concurso público em que envolva matemática. Bom pessoal, o meu primeiro assunto que eu vou abordar aqui no meu vídeo é números naturais, certo? Eu vou indo gradativamente números naturais, depois vou pegar um outro assunto que cai em concurso, que cai no Enem também, certo? Eu vou gradativamente. Primeiro vamos para números naturais, começando com conjunto numérico. Vamos lá, pessoal. Conjunto numérico. O primeiro conjunto que eu quero abordar com vocês é o conjunto dos números naturais. Conjunto dos números naturais. Quais são os números naturais? São aqueles números positivos e o zero, iniciando o zero positivamente. 0, 1, 2, 3 são aqueles números do zero e os positivos. Ok? Vamos lá? Vamos lá. O 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim infinitamente. Esse é o conjunto dos números naturais, são os números positivos. O primeiro conjunto numérico que nós vamos abordar, ok? Quero abordar com vocês mais uma coisa importante que eu vejo em concurso e até mesmo em Enem e algumas provas brasileiras pelas escolas, ok? Que é o conjunto dos números naturais asterisco. Esse asterisco aqui, pessoal, significa que do conjunto dos números naturais você vai retirar o número zero, certo? Esse asterisco diz o seguinte: é o conjunto dos naturais excluindo o zero, ok? Então você vai excluir o zero, ok? Excluir o zero e pronto. Resta o quê? Os números positivos, né? Que o zero ele é neutro, ok? Os números positivos, ok? Olha só, os números naturais são os números positivos e o zero. O N asterisco, que chama N estrela, são os números positivos. Números positivos sem o zero. Outra coisa que eu quero abordar com vocês, pessoal, que eu acho muito importante e que meus alunos têm muita dúvida, é a simbologia. Ok? A simbologia. Como assim, professor, a simbologia? Olha só. Simbologia. Pessoal, simbologia. Eu não posso falar de conjunto numérico sem citar essa parte de simbologia. Nós temos que conhecer alguns símbolos importantes, como qual? Maior que, certo? Esse símbolo aqui talvez seja um dos mais utilizados hoje em dia no Brasil. Menor que, certo? Maior igual que, vai ter esse traçozinho embaixo do maior que, ok? Vai ser maior igual que e menor igual que, ok? Símbolo do igual, que é o símbolo mais utilizado, e o símbolo da diferença, né? Do diferente, ok? Falando do símbolo do igual, pessoal, o símbolo do igual é o símbolo mais importante. Por quê? Porque o igual, ele divide em dois membros. Ele divide em dois membros. Primeiro membro que está à esquerda dele, o segundo membro que está à direita dele. O igual vai ser muito importante para a gente quando nós entrarmos no conteúdo de equação. Descobrir o valor de x, descobrir o valor do y. Certo, vamos lá. O próximo conjunto numérico que eu quero abordar é o conjunto dos números inteiros. Olha o que eu falei, conjunto dos números inteiros. Quais são os números inteiros? São aqueles números que eu posso representar sem a vírgula. Se eu puder representar um número sem a vírgula, ele é inteiro. Como assim, professor? Olha só, eu tenho um número 3 e eu tenho um número 3,0. Vocês concordam comigo que é o mesmo valor? Se eu pegar esse número 3 e escrever esse número 3 sem a vírgula e ele continuar o mesmo número, esse número ele é inteiro, ok? Certo. Vamos aqui. A simbologia dele é esse Z, com esse tracinho aí, né? Falar a verdade, não é um Z, é um símbolo,
ok? E temos aí os números que representam esse conjunto numérico, que são os números negativos, o zero e os números positivos. Note aqui, ó, do zero à direita, chamado de zero ao mais infinito, esses números são os mesmos números dos naturais. Volte aí o vídeo e olhe os números naturais. Começa do zero e vai até o mais infinito. Ou seja, posso dizer que o conjunto dos números naturais estão dentro do conjunto dos inteiros, certo? Os naturais estão dentro dos números inteiros. Os naturais são um subconjunto dos números inteiros, ok? O que vai acrescentar nos números inteiros? São os números negativos. Ah, mas os números negativos são inteiros? Sim, continua sendo inteiros os números negativos. E vale aquilo que eu falei. Se você puder representar os números inteiros, um número sem a vírgula, ele vai ser inteiro, independente se for positivo ou negativo, ok? Então, os inteiros são os negativos, o zero e os números positivos. Assim como os números naturais, existe o z asterisco, né? O z estrela, que representa o conjunto dos números inteiros sem o zero, certo? Só basta tirar o zero, apenas isso. Então, números inteiros são aqueles números que nós podemos representar sem a vírgula e ele continua com o mesmo valor. Seguindo com o conjunto numérico, o próximo conjunto é o conjunto dos números racionais. Conjunto dos números racionais. Professor, quais são os números racionais? São todos os números que podem ser escritos, né? Pode escrever na forma de fração, ok? Imagina um número aí, dá para escrever aquele número na forma de fração, ele vai ser um número irracional. Só que atente a um detalhe, ok? Muito importante. Os naturais são os zero e os números positivos. Os inteiros são os números negativos, o zero e os números positivos, ok? Os racionais já abordam mais números, como os números positivos, o zero, os números negativos, os números fracionários. Ó, 0,2. 0,2 é um número racional. São aqueles números que dá para escrever na forma de fração, independente que seja um número chamado de número quebrado ou não, certo? Nesse conjunto vamos incluir aqueles números que têm a vírgula. 0,1, 7,7, 11,1, os números chamados de quebrados, falando informalmente, ok? Então, todos os números que podemos escrever na forma de fração, ele é um número racional. O número racional, pessoal, ele tem dentro dele os números inteiros, já que são todos os números negativos e positivos, e também os números naturais. Se tem os inteiros, né, como eu falei anteriormente, também tem os números naturais, porque os naturais estão dentro dos inteiros, ok? Olha só, professor, dá para escrever o 2 na forma de fração? Infinitas vezes, infinitas maneiras diferentes. 4 dividido por 2 é 2. Escreveu na forma de fração? É racional. 5. 25 dividido por 5 é 5. 5 é um número racional. Menos 7 é um número negativo aqui. Menos 7. Por exemplo, menos 21 dividido por 3 é menos 7. Poderia ser menos 14 dividido por 2. Também seria menos 7. Ok? Olha o 0,2. A novidade aqui. 0,2. 1 dividido para 5 é 0,2. Professor, eu tenho uma dificuldade nesses números quebrados. Se eu tenho alguma dica, eu tenho uma dica para mim que funciona comigo, que é pensar em dinheiro. Todo mundo gosta de dinheiro, né? Vamos pensar em dinheiro. Você tem R$1. Divide esse real em 5 partes. Pessoal, é 20 centavos. Exatamente. 20 centavos. 0,2. Ok? Outra coisa que vocês devem ter visto é o seguinte. Como eu falei para vocês, os números naturais, aquele conjunto de número que começa do zero até o mais infinito. Os números naturais, eles estão dentro dos números inteiros, que é um conjunto numérico maior, ok? É um conjunto numérico maior. Vou apagar um pouquinho aqui. Lembrei? Certo.
Então, o conjunto dos números naturais eles estão dentro do conjunto dos números inteiros. Então, os inteiros são em maior número, ok? Os números inteiros, eles estão dentro dos números racionais. Eles estão dentro dos números racionais. Isso quer dizer que, se é um número natural, obrigatoriamente é um número racional. Se for um número inteiro, obrigatoriamente é um número racional, certo? Os números racionais são formados por os números naturais, os números inteiros, e você vai incluir aquele conjunto dos números quebrados, aqueles números que tem vírgula, entendeu? Vamos abordar, o próximo conjunto que nós vamos abordar é o conjunto dos números irracionais. Mas se atente para uma coisa, o conjunto dos números irracionais, certo? Irracionais, eles não estão dentro dos números racionais, não estão dentro, eles estão fora a parte. Professor, por que eles estão fora a parte, não estão incluindo aqui com os naturais, inteiros e racionais? Vou explicar o porquê. Agora, pessoal, é o conjunto dos números irracionais. Cuidado com esse conjunto, porque esse conjunto costuma dificultar a vida dos alunos, ok? Por que dificultar? Vamos entendê-lo. Números irracionais. Todos os números que não podem escrever, não podemos escrever na forma de fração. Lembram-se dos racionais? Os racionais são todos aqueles que podemos escrever na forma de fração. Esse é ao contrário, que não podemos escrever na forma de fração. Pessoal, dê exemplos. Vamos lá. O número π. O número π, pessoal, 3,14, aquele número não dá para se escrever na forma de fração. Não dá para ser escrito na forma de fração. Okay? Raízes de números que o resultado não é exato. Raiz de 2 vai dar o quê? Uma dízima não periódica. Vai dar um número que não dá para ser escrito na forma de fração. Ok? Então, dízimas não periódicas. Olha só um exemplo. Coloquei esse número aqui embaixo. 2,135762. Isso aqui é uma dízima não periódica. Professor, dízima periódica, dízima não periódica. Como assim? Pessoal, dízima periódica é um número em que depois da vírgula há um mesmo período de números. Por exemplo, 32, 32, 32. Ou então o mesmo número 2, 2, 2, 2. Se você observar aqui, ó, é uma dízima não periódica porque não tem as mesmas sequências de número. Os números não têm nada a ver uma coisa com a outra. Ó, 13, 57, 62. Não há um mesmo período. Por isso que isso aqui se chama dízima não periódica. Então, os números irracionais são aqueles que não dá para escrever na forma de fração. Dei alguns exemplos para ele, ok? Agora, passando os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais que estão fora a parte, vamos para o conjunto dos números reais. E finalmente, pessoal, os números reais. Professor, quais são os números reais? Vamos aqui. Eu falei para vocês que os números naturais, eles estão dentro dos números inteiros. E os números inteiros estão dentro dos números racionais, certo? Esse conjunto numérico que está dentro do outro é chamado de subconjunto do outro, né? Então, os naturais é um subconjunto dos números inteiros. E os inteiros é um subconjunto dos números racionais, ok? Os números irracionais, como eu falei para vocês, é fora a parte, ok? Quais são os números reais? Os números reais é aquele conjunto numérico, pessoal, que engloba todos esses conjuntos que eu expliquei para vocês. Ele vai englobar todos esses conjuntos. Esses são os números reais, certo? Vamos recapitular um pouquinho, para a gente ver os números reais, certo? Vamos lá. Os números reais, ele vai ser o conjunto dos números, que tem o zero, os números positivos, os números negativos, sendo ele inteiro ou não, né? Porque os reais são todos aqueles números, os racionais são todos aqueles números que dá para escrever em forma de fração. Então, não precisa ser positivo ou negativo ou zero.
Pode ser também aqueles números que podemos escrever através de vírgula, né? Os números quebrados, ok? E também os reais vai ter aquele conjunto numérico que não podemos escrever na forma de fração, né? Que eu falei para vocês, é o π, raiz quadrada de um número não exato, né? Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, são todos números irracionais. Por quê? Porque esse número não podemos escrever na forma de fração, ok? As dízimas não periódicas também é um número irracional, porque é um dízima que não tem um período constante, não é repetição de um mesmo número, né? Então não dá para escrever na forma de fração. Pessoal, se eu falo da dízima periódica, não periódica, e a periódica, dá para escrever na forma de fração? Dá sim. As dízimas periódicas estão dentro dos números racionais, certo? Estão dentro dos números racionais. Qualquer coisa, se vocês quiserem que eu dê uma aula de dízimas periódica e não periódica, vocês falem na descrição que eu preparo uma aula especial para vocês, ok? Falando sobre dízima periódica. Como é que constrói indo e voltando do número escrito na forma de decimal e o número escrito na forma de fração, indo e voltando, certo? Deixa aí nos comentários, ok? Então, os números reais, ele vai englobar todo o conjunto dos números, ok? Todo o conjunto dos números. Próximo vídeo, eu estou pensando em fazer algo especial para vocês, o que todo mundo gosta, principalmente concurseiro, que são questões falando sobre o conjunto do número. Como é que vem uma questão de concurso falando sobre o conjunto numérico? Como é que vem uma questão do Enem falando sobre conjunto numérico? Próximo vídeo vai ser uma aula especial para vocês. Aproveitando, pessoal, eu peço para vocês, se vocês gostaram do vídeo, dê aquele like, se inscreva no canal, né? Vamos crescer juntos. Vem matemática fazer com que esse canal cresça cada vez mais, preparando vídeos melhores para vocês, que eu tenho certeza que os vídeos que eu vou fazer para vocês vai acrescentar muito no conteúdo de vocês para passar no Enem, para passar no concurso público. Assim como eu conquistei o meu sonho de ser concursado, eu tenho certeza que você vai conquistar a sua faculdade e também o seu concurso público.